Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Raissa, não é Raíssa. Eu sou psicóloga, psicanalista e mestrando em filosofia da psicanálise. E nesse podcast eu falo sozinha ou acompanhada sobre a história de alguns conceitos e textos psicanalíticos e também sobre temas do dia a dia que perpassam as áreas de estudo da psicanálise. Afinal, a teoria está na vida. Sejam bem-vindos ao Só Ladeira Abaixo. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu tô aqui para poder falar nesse episódio que tá todo mundo mal. E para poder conversar comigo sobre essa pauta, trouxe o meu amigo Oswaldo Zampiroli, que é psicanalista e antropólogo, fez mestrado e hoje é doutorando pelo Museu Nacional. Seja bem-vindo, Oswaldo. Obrigado, Raíssa, por me receber no seu podcast. E aí eu queria contar, gente, um pouco a história de por que o nome do episódio Tá Todo Mundo Mal. A gente passou por alguns nomes, assim, né? Mal-estar na cultura, contemporaneidade. E aí a gente resolveu abrir uma caixinha, né? No Instagram e no Twitter para poder perguntar sobre essa interface entre a antropologia e a psicanálise. O que as pessoas queriam saber. E veio, né, muita demanda de que, assim, falem sobre o tempo, falem sobre o mal-estar que todo mundo sente na contemporaneidade, 380 empregos, precariedade, angústia. E aí, assim, dentro da nossa própria neurose, porque seria uma hipocrisia falar que a gente está livre disso tudo, porque a gente não tá, a conclusão que a gente chegou é tá todo mundo mal. Então, como é que a gente pode falar desse movimento cultural de que, né, dessa quase angústia generalizada? Eu peguei aqui o celular para ver algumas das respostas que mandaram para a gente, né, e realmente repete muito angústia, depressão e hiperaceleracionismo. Outra pessoa falou esgotamento emocional oriundo do mercado de trabalho. Aqui a gente já tem algumas pistas. Ansiedade é a ponta do iceberg. Uma outra pessoa disse o tempo, ponto. Né? Então o tempo, ele trabalhar depois do feriado maravilhoso com os amigos, né? Que a gente escreveu isso um dia depois do feriado. Que tava todo mundo no princípio de prazer. Tava todo mundo no princípio de prazer. E aqui em Juiz de Fora, terça-feira também foi feriado, então foi um feriadão aqui. Foi. Então todo mundo voltou na quarta-feira meio... com depressão profunda. Contraindo depressão. Mas aí também tem uma questão aqui que falaram muito, né? Sobre autocomparação, necessidade de estar em evidência nas redes sociais. Então, acho que para organizar assim, né? Se a gente for falar do mal-estar na cultura para poder tentar entender esse fenômeno do contemporâneo, eu gosto muito da maneira com que o Bauman lembra o texto do Freud. Porque antes de toda a liquidez do Bauman, antes do amor líquido, antes do tempo líquido, o Bauman ele ainda usava a expressão pós-modernidade, como a maioria dos sociólogos, antropólogos e filósofos continuam usando, né? A categoria de modernidade líquida ainda é muito associada a ele, assim, se espalhou muito pouco. Então, no texto dos anos 90, ele escreveu Mal-estar na pós-modernidade. E aí ele faz uma alusão direta, evidentemente, ao Freud. Inclusive, na introdução, ele faz ali um porquê que ele está usando esse conceito do Freud. E para ele, quando o Freud está falando em cultura ou em civilização, a depender aí da tradução de cultura do alemão, né, ele está falando, na verdade, de modernidade. E aí isso é um distanciamento importante para duas direções que eu acho que a gente pode ir falando ao longo do episódio. A primeira é a modernidade em si mesma, entendendo que a gente vive nela, como que ela acelera o tempo brutalmente, as angústias que ela traz, e aí toda a dimensão freudiana que isso vem, que tem a ver com um amansamento, um amortecimento das pulsões, digamos assim, né? E uma outra dimensão como Freud está falando, não de qualquer cultura, não de qualquer civilização, mas da civilização ocidental. Então também pensar, e aí eu acho que do ponto de vista antropológico, os limites, né, dos textos do Freud para poder pensar a cultura, né? Esse Freud dos anos 20, dos anos 30 que está escrevendo mais sobre cultura, ele está partindo de um ponto de vista eurocêntrico, etnocêntrico, né, como a gente fala. Então, também tem algumas limitações que são interessantes, eu acho, da gente ir explorando ao longo do episódio. Porque a gente até pensa que muita gente transmite, a Virginia foi uma autora que faz isso, né, e eu tô falando dela porque, obviamente, ela não vai estar escutando esse podcast, mas se tiver também, um beijo aí em francês, ela traz um pouco dessa psicanálise universal. Como se fosse a psicanálise, ela conseguisse passear em todas as culturas e fosse uma coisa biológica. E a gente sabe que existe uma raiz freudiana bem biologicista, né? Ele tá ali o tempo inteiro, coitado, tentando falar, não, mas isso se ancora na biologia. Mas a gente tem um Freud muito cultural também, que a gente não pode pensar
né, numa psicanálise universal e num texto de 1930 e alguma coisa, 1933, eu acho. O Mal-Estar na Civilização? 29. 29? Tá melhor nas datas que eu. 1929, que ele vai corresponder certinho ao que a gente vive hoje. Mas ele traz muita coisa dessa angústia, né? Que para a gente poder viver em sociedade, a gente tem que domesticar as nossas pulsões, que são tanto violentas. E aí, qual que é o custo disso? E hoje, numa sociedade que é o imperativo da felicidade. Então, vamos ser felizes a todo custo, geração dopamina, que agora tá nessa coisa, né, voltando ao biológico, muito dos neurotransmissores. Então, serotonina, dopamina, e aí o celular diminui a dopamina, e aí mexe com o nosso ciclo circadiano, enfim. E como é que é complicado, né, quando a gente joga só para esse lado e com um imperativo também, é um outro imperativo, seja feliz. Seja feliz. Eu tenho a sensação que quando o Freud está ali no Mal-Estar muito pensando a sociedade do seu tempo e pensando o conjunto de restrição que a sociedade do seu tempo teve que fazer para poder viver em sociedade, porque esse é o ponto todo, né? A felicidade ali vira uma felicidade muito inibida, num certo sentido, porque ela não é aquela pulsão primitiva, aquela pulsão ideal que se satisfaz com o gozo do prazer verdadeiro, né? Então, existem vários deslocamentos que a civilização exige em termos de leis, e a religião compõe muito essas moralidades, que é a moralidade de como se casa, com quem se casa, o que é família, como se constitui família, como se faz sexo, né? Então, muito da histeria que se vivia nesse momento também estava relacionado a esses excessos de condicionamentos em torno da atividade sexual dentro de casa, ou não, né? Mas aí eu fico pensando, se a gente tentar pensar na pós-modernidade, se a gente tentar pensar na modernidade líquida, que talvez seja o que a gente está vivendo no contemporâneo, né, por falta de um nome melhor, a gente talvez não esteja vivendo um movimento de tanta restrição, mas na verdade do oposto, talvez num excesso de possibilidade. Eu acho que a gente está brincando com uma ambivalência aí no contemporâneo que está estilhaçando as subjetividades em certo sentido e as identidades sobretudo, que é excesso de restrição e excesso de possibilidade hoje convivem de mãos dadas. Eu não sei se a gente está sabendo subjetivamente como conduzir esses dois movimentos contemporâneos. É interessante você trazer isso porque é realmente o que dá para poder sentir. São muitas possibilidades e aí precisa fazer escolha. Precisa fazer escolha. E a escolha é o quê? Angústia. Angústia, e aonde que eu vou descarregar. Você está sempre perdendo na escolha. Sempre. Você sempre vai perder porque você não vai conseguir descarregar para o outro lado. Né? Tem uma frase, né, uma parte do texto da Sylvia Plath, que é aquele redoma de vidro, que ela fala dos figos. E ela fala que ela espera, né, todos os figos apodrecerem, porque quando ela olha, cada um tem uma possibilidade dela ser feliz ou dela se realizar de uma maneira. E aí ela fica tanto tempo parada porque ela não consegue escolher uma coisa só. E aí a gente pensa, né, por que a gente trabalha também entre os extremos? Porque tem que escolher uma coisa só ou porque tem que escolher todas as coisas? Né? Parece que a neurose ela não consegue caminhar um pouco por esse meio do caminho, e muito da angústia vem daí, porque o tempo ele é limitado. Então, o que eu consigo fazer nas minhas 24 horas? Né? Eu vou aproveitar só no feriado? E aí, na hora que eu tenho que trabalhar e acordar na quarta ou na segunda-feira, vem aquele princípio de realidade que bate com tudo, e aí é só desprazer, porque você também tá ganhando dinheiro pro outro, né? É o patrão que tá ganhando dinheiro. E aí você se depara com essa realidade, você fala, puta que pariu, o que eu tô fazendo da minha vida? É impressionante porque quando eu vou ler O Mal-Estar na Civilização, o que eu fico falando comigo mesmo é, o Freud podia fazer uma crítica ao capitalismo, e a burguesia, porque na verdade todas essas restrições que a sociedade passa a promover e vai encabeçar o que a gente está chamando de modernidade, o aceleramento do tempo, limpeza, regras de limpeza, como se comportar à mesa, tudo isso que o Freud está trazendo ali na verdade, a ideologia da burguesia, né? E o Marx já estava ali bem consolidado no século XIX. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu fico pensando um pouco tanto na limitação do que ele está falando para poder entender outras culturas, porque eu acho que esse é um movimento que eu acabo fazendo como um antropólogo, sabe? Quando ele está falando de parentesco, eu tenho as minhas questões e o Mal-Estar na Civilização foi um livro
muito influente para a antropologia na época. Todo o debate do Édipo, que ele vai fazendo também ao longo da sua carreira, também é influente no sentido de que muitos antropólogos leram e alguns responderam. A gente tem um grande antropólogo que é o Malinowski, que ele escreve um livro inteiro para contestar o Édipo freudiano, que é o Sexo e Repressão entre os Selvagens, em que ele vai mostrando que o desenvolvimento infantil entre os trobriandeses na Melanésia acontece de maneira muito diferente. E não tem uma figura do pai, não existe o pai. Existe uma figura que talvez seria a função pai, que é os deslocamentos que a gente vai fazendo para tentar encaixar a teoria freudiana dentro da diferença. Uma releitura, né? Que a gente tenta fazer, função paterna, função materna, mas ainda mantém o nome. Pai e mãe. Exato. E aí a gente poderia pensar a lei, poderia dar outros nomes, a lei, o acolhimento, né? Mas, enfim, eu vejo possibilidades e limites. Assim. Eu acho que a antropologia e a psicanálise têm muitos pontos de contato que diz respeito a uma espécie de mitologia das disciplinas. Assim. Eu acho que a psicanálise, a mitologia da disciplina é o Édipo. Já na antropologia, a mitologia da disciplina é Narciso, é o narcisismo. Sabe que quando você falou que é o Édipo, eu pensei que... Mas aí eu tô puxando completamente pro meu lado, que é da psicanálise era o narcisismo, mas vamos lá, o que você acha? Isso, na verdade, é um antropólogo, Eduardo Vieira de Castro, que ele é chamado, às vezes, para grupos de psicanalistas para debater, porque ele é um grande leitor do Lévi-Strauss, ele é um grande conhecedor do Lévi-Strauss, sobretudo em ciclos lacanianos ele é muito chamado. E aí, uma fala que ele deu, que hoje está escrita, chama o Anti-Narciso, ele faz em brincadeira o Anti-Édipo, do Deleuze e Guattari, né? Mas ali ele fala uma coisa que é muito curiosa. Ele fala, bom, enquanto o ponto mitológico da psicanálise é o Édipo, que é ali que vai se estruturar tudo que a psicanálise vai trabalhar clinicamente e epistemologicamente depois, para a antropologia é Narciso, porque a antropologia está o tempo todo pensando a diferença e a semelhança do eu e do outro. Esse espaço entre mim e o outro, essa alteridade com A maiúsculo, para brincar com o outro, do A maiúsculo do lacaniano, né? Mas essa alteridade com A maiúsculo vira sempre uma substância de mistério. Quando eu consigo descobrir a diferença fundamental entre mim e o outro, eu celebro, eu escrevo um texto e falo, olha como somos diferentes. Isso volta para mim, é um movimento narcísico nesse sentido. Mas, quando eu encontro a semelhança, eu também celebro, que eu falo, eles não são tão diferentes quanto eu. Né? Então existe um espelho que a antropologia põe sobre si mesmo, que ele vai trabalhar com essa ideia do narciso, assim. Aí nesse sentido ele fala, existem pontos de contato aqui super interessantes entre a antropologia e a psicanálise no que diz respeito a um ponto mitológico, assim, né? E o Freud brinca muito, né, com a mitologia, e hoje a gente tenta dar um outro contorno para essa mitologia na psicanálise, né? A gente não trabalha mais com o Édipo freudiano no sentido de pai, mãe, família nuclear, burguesa. Tem gente que ainda trabalha. Tem gente que ainda trabalha, infelizmente, né? Mas não seria o ideal, falando de ideal e narcisismo, mas a gente trabalha com o terceiro elemento, né? O Édipo é sobre o terceiro elemento que entra e rompe. Mas é interessante isso da alteridade entre o eu e o outro, e realmente faz sentido, porque a psicanálise ela está muito nela mesma. Ela fala muito de subjetividade, mas existe uma crítica aí dentro dessa universalidade que é como se o mundo inteiro fosse só o que ela conseguisse enxergar. Então é a nossa cultura. É interessante, porque o meu movimento acadêmico, ele começou nas ciências sociais e na antropologia, né, e só mais tarde eu fui para a psicanálise. Então, se a gente está falando da cultura para a psicanálise, eu acho que a gente pode falar também da cultura psicanalítica, como os psicanalistas vivem, o que eles pensam, como eles respiram, como eles comem, o que eles leem, como eles leem. Isso sempre me chamou muito a atenção no início da formação psicanalítica, que é uma espécie de repetição aos mesmos textos. A gente também na antropologia e nas ciências sociais repete muito, mas me parece que existe uma certa limitação para fora da disciplina. São os mesmos pais. São sempre os mesmos pais, sempre se recorre aos mesmos pais, e quando faz movimento interdisciplinar, na verdade é sempre para criticar o movimento interdisciplinar ou para voltar para os pais. É óbvio que eu acho que hoje a psicanálise está mudando, então a nova geração de psicanalistas está fazendo um movimento super interessante interdisciplinar, e sobretudo por conta da crítica de gênero, a crítica feminista e o movimento queer, essa crítica que eles fazem à psicanálise, que também é super interessante. Então, eu acho que isso também está
voltando epistemologicamente para a psicanálise e fazendo com que ela leia de forma diferente, né, os mesmos autores e consiga fazer movimentos talvez mais de aproximações e afastamento da própria teoria. Até aqui eu acho que serve, até aqui não serve. Eu falo isso porque eu tenho acompanhado alguns movimentos epistemológicos super interessantes que a gente dá o nome de etnopsicanálise e clínica transcultural. Né? Aqui no Brasil a gente tem o que chama Instituto Veredas, na PUC São Paulo. Se eu não me engano, na USP também, eles têm recebido imigrantes e têm tentado pensar uma possibilidade de... Primeiro que já tem uma questão aí que é a língua, né? E são espaços mais lacanianos. Então, a fala, a língua ali é super central para poder entender esse inconsciente. Então, tem essa barreira. Então, quem pode falar essa língua e tal? E aí tem uma outra dimensão que é a cultura muito diferente desses imigrantes, mas que esses imigrantes chegam com muitas angústias do próprio movimento de migração e das questões de sofrimento que viveram nas suas vidas e suas trajetórias. Tem um artigo super interessante do Gabriel Binkowski, se chama Enveredando-se pelas Teias do Outro, um caso na clínica transcultural, em que ele vai falar sobre um rapaz de 27 anos da Guiné-Bissau. E ele chega nesse espaço Veredas e ele tem um corpo... Aí a gente, isso é para nós dois. Ele tem um corpo cheio de sintoma. Faz muito exame. Fica vendo sempre catálogo médico e fala, é isso que eu tenho, hanseníase. Ele se identifica com várias doenças. E ele faz esse conjunto de exames, não tem nada. Ele dá um nome. Ele tá em busca desse nome. Né? Esse artigo é super interessante porque o autor ele vai descrevendo como o corpo dele está, ele coloca o corpo prostrado, curva os ombros, fala com uma voz de doente, né? Então ele tentou começar a fazer um movimento que é da clínica psicanalítica clássica de tentar entender família, as condições, como ele veio parar no Brasil e tal, né? E uma das questões é que muitos irmãos morreram de doença. Muitos irmãos morreram. E a última pessoa a morrer foi a irmã com 16 anos de idade que tinha sonhado num dia antes com uma aranha. E no dia seguinte ela tinha morrido. E ele passou a sonhar com aranhas também. Um movimento, eu acho que típico psicanalítico, assim, daquele clássico mesmo, ia pensar, aranha, será que não é a vagina feminina? Sei lá, alguma coisa, uma pira dessa. Ele tentou investigar o significado da aranha ali para o contexto da Guiné-Bissau, do lugar que ele estava vindo. E ele percebeu que os sonhos lá eram tomados como premonitórios mesmo. Né? Não é igual aqui que às vezes a gente fala, sonhei, será que vai acontecer? Não, era uma certa literalidade da premonição no sonho. Então ele sabia que ele ia morrer, como todo mundo ao redor dele morreu. Então ele vivia... Quase uma neurose de destino. Quase uma neurose de destino. E existem rituais que são feitos lá na Guiné-Bissau, com xamãs, que resolvem esses sonhos premonitórios, mas ele estava no Brasil. Então ele não conseguia fazer esses rituais também. Porque aí você fazia, né, toda uma dimensão simbólica que aquele ritual fazia, parava esse sintoma de alguma maneira. Né? Então o xamã estava funcionando como um psicanalista, em certo sentido. Ele fazia esse laço. Olha que interessante. Então o movimento que ele faz é de se perguntar qual a possibilidade e os limites na clínica do psicanalista em lidar com a diferença, e aí nesse caso é aquela alteridade mesmo, né? É outra nacionalidade, é outra religião. Se eu não me engano ele era muçulmano, mas tinha todo um contexto cultural para além da religião muçulmana lá da Guiné-Bissau. Então, como fazer esse putpurri aí, como a gente ter a escuta de tentar aprender essa dimensão cultural do outro, e como essa dimensão cultural do outro pode fazer com que a gente clinicamente consiga conduzir uns casos que são tão difíceis quanto esse. Será que não valia a pena, às vezes, chegar e tentar arranjar um xamã? E é isso, são perguntas, eu não sei se existe uma resposta mesmo, mas eu acho que são perguntas interessantes que o encontro entre a psicanálise e a antropologia consegue fazer. Ou pelo menos não vai responder, mas consegue fazer a pergunta. Mas acho que é interessante, até para o psicanalista às vezes, e aqui eu estou falando de uma psicanálise que a gente consegue ver nos textos clássicos, mas que ela não é muito vista hoje em dia, principalmente com esse discurso de rede social, que é conseguir conceber que existe uma cultura radicalmente diferente. Então, conseguir, inclusive, escutar. Sim. Que é diferente de só ouvir. Então, fazer esse movimento, porque muitos vai passar batido. Não, tem que associar pela fala.
Cara, eu acho que existem outras possibilidades. A clínica, ela é viva, né? E aí, nesse contato com a antropologia, acho que a gente pode pegar o gancho do início do episódio, é que como é que o mal-estar ele vai aparecer de maneiras muito distintas a depender da cultura, a depender do contexto. Sim. Eu acho que é interessante porque é o próprio movimento que a antropologia também faz. Porque a alteridade da antropologia, no primeiro momento, é o outro mesmo. Porque eu acho que essa é até uma dúvida que as pessoas costumam ter sobre a diferença entre antropologia e sociologia, né? Que é uma pergunta que, se você fizer para sociólogos e antropólogos, todos terão dificuldade de responder. Porque as nossas áreas chegaram a um ponto de proximidade tal que alguns países elas são... Eu não sei responder. Eu também não tenho minhas dificuldades de responder. Eu diria que a diferença está em tradição. E o início das disciplinas são muito diferentes. A sociologia ela estava muito mais interessada no seu início ali no século XIX a tentar entender os problemas do processo de urbanização que a Revolução Industrial pôs. Então, problema de alimentação, a gente tem aquelas teorias malthusianas, a gente tem problema de transporte, tempo de trabalho, sabe, essa dimensão da organização cidadina. Enquanto a antropologia estava nos movimentos neocolonialistas tentando entender como que coloniza. A antropologia estava muito a serviço do colonizador inicialmente. Porque a primeira antropologia é uma antropologia evolucionista. Ela fez um rebranding. Ela fez um rebranding. Teve que fazer um rebranding porque no início estava difícil. Os primeiros antropólogos, Tyler, Morgan, Fraser, eles estavam muito preocupados, que são chamados também de antropólogos de gabinete. Eles não faziam a tal da etnografia que hoje constitui a antropologia, né? Eles ficavam em casa, recebiam relatos de viajantes e criavam várias teorias evolucionistas, difusionistas, de como a cultura se colocava ao redor do mundo, mas é óbvio que todas as culturas culminariam eventualmente para o mesmo ponto. Qual é o ponto? Que é quase uma ideia de uma verdade absoluta. A verdade absoluta é que a população europeia, o homem certa. Branco e o catolicismo é a melhor religião, que isso também vem um pouco do positivismo, né? Então, porque a ciência está sendo feita. Então, inicialmente, sociologia e antropologia estavam ali, tradicionalmente, postos em lugares muito diferentes. E é uma coisa quase religiosa, né? Que assim, é a verdade absoluta. Em busca da verdade absoluta, que a gente vê se repetindo hoje, não só na religião, como nos discursos coach médico. De saúde mental. Então, o que é saúde mental? O que é saúde, primeiro para a OMS? É o bem-estar completo, físico, psíquico e social. Isso é possível? Nem fudendo. Então é quase uma busca, né, por essa verdade. É porque a modernidade prometeu isso. Eu acho que é isso que o mal-estar na civilização vai indicando, e a gente está agora no futuro, olhando para o passado, e a gente vê, não conseguimos. A ciência prometeu, é isso, o homem, isso é uma coisa da própria condição da epistemologia, da cultura ocidental moderna contemporânea. Vamos colocar esses monte de palavrão assim, para localizar. Mas isso é constitutivo, que é o que o Aristóteles falava, né? Antropo é o homem que olha para cima. Isso que nos diferencia dos animais. Os animais olham para baixo. O que é olhar para cima? É olhar para Deus, é aspirar a ser Deus. O Freud usa uma expressão super interessante, né? Que os homens têm agora a tecnologia, tem o óculos que ajuda a ver, o telescópio que vê as estrelas, o microscópio. Que é uma aproximação com Deus, e ainda assim ele é infeliz. É porque é um Deus prótese. A gente tem um monte de instrumento, é quase como aquela... um povo, mas é uma estética steampunk, sabe? É uma coisa de Virsteborg, da Donna Haraway, sabe? Blade Runner, assim, a gente vai criando gadgets, instrumentos pra gente se aprimorar o tempo todo, mas que num certo sentido, é uma busca por ser Deus. É superar o sofrimento, é ser sempre feliz. Essa é a pulsão de morte também. Que essa é um platô, né? Não, completamente. E é a busca por uma inércia, né? Porque eu amo, adoro. Se você pensa, o que é o ideal? Eu fico pensando, nossa, eu não senti nada. Eu acho que eu sou muito moderno nesse sentido. Eu acho que por isso que eu sou tão cagado. Né? Mas eu também sou. E todas as pessoas que nos responderam. Porque é uma coisa assim, não vai ter mal-estar. Se eu fizer exercício físico todo dia, me alimentar bem, dormir 8 horas por noite, ter o ciclo circadiano lá completo... eu não vou ter transtorno mental, que é o discurso que é a psicologia baseada em evidências, e a neurociência vende muito, né? Se você fizer tudo isso, eu vi esses dias uma pesquisa que fala que o transtorno afetivo bipolar, ele existe por causa do círculo, né? Circadiano.
que são pessoas que não dormem bem. Uhum. E aí você fala assim, gente, que fritação desse povo. Então quer dizer que se eu dormir bem, se eu tiver hábitos de vida saudável, eu tô quase imune. Tomei uma vacina contra o mal-estar. Uhum. Então é um pouco dessa busca cultural, porque é isso, porque venderam. E a gente entra numa coisa muito mercantilista, né? A gente vai vender saúde mental. Se você fizer tudo direitinho, tá aí pronto. Não é mais cagado, né? Quem dera. Eu queria que fosse assim. Eu acho que seria muito mais fácil, porque você entrega a neurose pro outro. Você entrega a neurose pro outro. Mas eu acho que o lugar que você coloca todas as... acordei cedo, vou ser rico, acordei 5 horas da manhã, o clube das 5 horas da manhã, tô acordando 5 horas da manhã, depois eu vou pra academia, depois eu como a minha comida orgânica que eu mesmo plantei em casa e eu construí minha casa, o Rodrigo Hilbert, todo mundo né, Devi Rodrigo Hilbert, que é esse ideal também do super humano, né, e aí eu tô comendo bem, e aí depois eu trabalho, e aí eu tô ganhando meu dinheiro, por que eu sou infeliz? Porque você está fazendo tudo isso. Porque você acha que a sua identidade está estilhaçada em todos esses lugares. Né? Esse é o mal-estar. Exatamente. Como se tivesse uma garantia. E a promessa é que a gente pode ser isso tudo. Porque, assim, além de todos os papéis sociais que a gente assume inerente ao nosso contexto, que é o papel de filho, o papel de marido, o papel de pai, a gente tem esses papéis, a gente vai criando outros papéis, porque também aí vai virando. Não só a profissão antropólogo, psicanalista, aí vira podcaster, influencer, empresário, astrólogo, tarólogo, cozinheiro, você ffaz tudo. Porque tudo é possível. Porque você tá ali vendo um TikTok e de repente você vê alguém pintando um quadro e fala, eu também posso fazer isso. E às vezes tem um mal-estar, assim, que as pessoas falam, não, faça isso, você vai ser feliz. E a pessoa, ela não consegue fazer, nossa, eu sou um merda. Sou um merda. Eu não consigo ir pra academia todo dia. O que é conseguir? Que é pro olhar de quem que você tá conseguindo? É pro seu ou do outro? Pra onde que você tá localizando? E a gente se acha... Ainda tem gente com esse discurso, né? Com a antiga antropologia. Que esse é o melhor tipo de vida, como se existisse o melhor. Porque as outras são primitivas. Né? A gente pode entrar nesse assunto também, porque a psicanálise, né, não é legal fazer isso, mas o Freud coloca, né, como culturas primitivas. Sim. E hoje ainda existe, tipo, nós estamos no nosso auge. Nós somos os mais evoluídos que poderíamos ser. Tudo cagado. Mas estamos o quê? Mal? Não, é o nome do episódio. Tudo cagado. Tá todo mundo mal. Tá todo mundo mal. É melhor? Existe melhor? Eu acho que a gente pode entrar um pouco nessa pauta, principalmente trazendo dessas outras culturas, igual esse cara que desmontou o mal-estar na civilização. O Gabriel Binkovski? Isso. Eu acho que tem uma... Que assim, esse assunto é super complexo, que eu vou pensando várias coisas. Vai lá. Que eu acho que a primeira é a dimensão da própria modernidade, né? O Bauman, ele chama atenção para isso. A modernidade, ela traz um aceleramento do tempo, uma mudança com a relação também com o espaço. O que isso significa? Pensa, antes, seu pai era carpinteiro. Provavelmente você seria carpinteiro também. Pensa num período feudal. A tecnologia que o seu pai usava para poder ser carpinteiro, provavelmente seria a mesma tecnologia que você usaria também. Ou, se tivesse uma revolução, seria, na verdade, muito sutil. Não seria, de fato, uma revolução. Você ia estar ali com uma machadinha de pedra e ia virar uma machadinha, sabe, de osso, sei lá. O que eu estou querendo dizer é que a transformação no espaço-tempo entre muitas gerações era muito pequena. Então você tinha uma sensação de que o tempo estava muito mais parado, né? E de que as mudanças elas eram mais devagar no mundo. E aí eu completamente na modernidade, na minha santa neurose de cada dia, eu penso, será que esse povo não sentia angústia de ter tanto tempo? Né? Só que eu tô falando isso em 2023. Porque será que eles percebiam a passagem do tempo assim? Exatamente. Se a gente pega, né, acho que a nossa geração foi a última que cresceu com a internet, mas não do jeito que hoje em dia está sendo. Que muito rápido. Se a gente pega nos últimos 20 anos, a mudança que a gente teve de ter um computador de internet de escada, que você entrava no final de semana porque era mais barato, para você estar com o celular no TikTok com vídeo de 15 segundos, você tem mais de 30, eu tô passando, porque tá muito devagar, isso é absurdo.
Isso é absurdo. O tempo tá no minuto agora, né? O tempo tá no minuto. Era nas décadas, depois dos anos, a gente agora vive um minuto. E aí, quando eu penso... Não é um dia de cada vez, é um minuto de cada vez. Não, um minuto de cada vez. E tudo pode. Tudo pode. Nesse dia. Todas as possibilidades estão aí e cada minuto vale, porque o meu tempo, ele vale dinheiro. Então, quanto vale a minha hora? E aí, não só o valor do dinheiro, concretamente, mas o que eu vou fazer para eu poder me aprimorar, ou o que eu vou fazer para descansar, porque aí eu vou separar. Tem uma parte do Succession, que é uma série que eu sou obcecada, que ela tira 15 minutos para poder chorar. Ela reserva uma sala, coloca na agenda o tempo que ela tem para poder toca viver o despertador, o luto dela. hora de chorar. Agora você pode viver o seu luto. A gente tá caminhando pra isso aí, e a gente é muito engolido, e eu falo a gente, porque, né, sou sua amiga, te conheço, e a gente tá nesse balaio de gato. A gente tá falando como se a gente tivesse distanciado disso. Não, estamos aqui curados. Não, a gente tá completamente entregue ao desespero. Completamente entregue ao desespero, gritando. Mas nesse movimento também, quando eu penso, falo assim, gente, eles tinham tempo, mas me dá angústia. Sim. O que eles faziam? Né? Como é que... Eles faziam nada. Que loucura. Você descobria outras... Era talvez, né? Era uma relação mais criativa com o tempo. Com certeza. Porque você olha e fala... Você precisa de ócio para criatividade. Olha isso acontecendo. Eu acho que esse debate da nossa criatividade é super interessante, porque ele é real, mas ao mesmo tempo a gente também tomou isso de uma forma produtivista, né? Então é isso, vou pro feriado com os meus amigos, mas me veio uma ideia pra tese. Eu tô falando o que aconteceu comigo. Veio ideia pra tese, eu fui parar, o que eu tava fazendo, que era nada, ali no sol, peguei e mandei mensagem pra um grupo no WhatsApp que eu tenho comigo mesmo, falando ideia de tese. Ou seja, aquele espaço ali que eu dediquei, eu separei na minha agenda um espaço pro nada, foi preenchido porque eu achei que ele criativamente estava me ajudando. Ele ainda assim é produtivo. Eu tenho muito essa pilha da produtividade como lazer. Eu sou obcecada por podcast. Essa é capricorniana, né? Completamente. Parênteses. Muito capricorniana. Então, às vezes, eu tô fazendo um almoço, eu tô passeando com o meu cachorro, eu tô escutando um podcast. Porque eu não posso simplesmente escutar eu faço isso nada. Também. Eu vou pra academia escutando podcast. Nada não existe. Eu vou estar escutando uma música, eu vou estar escutando um podcast, eu vou estar escutando um audiolivro. Essa pilha eu ainda não cheguei, mas eu sei que tem gente que tem. Porque precisa ocupar. E isso... Você tá ocupando o quê, né? Falta. Mas eu acho que tem... duas coisas. Uma questão do limite, né? Se pode tudo é porque não tem limite. Um debate que se tem na psicanálise é sobre o declínio da figura paterna, que teria a ver com essa dimensão do limite. Mas, não sei, eu acho que é uma possibilidade de enxergar o Ocidente moderno contemporâneo. É uma possibilidade. Eu acho que é uma possibilidade de enxergar uma leitura possível. Mas eu acho que uma outra dimensão além do tempo, né? Bom, se num contexto feudal, meu pai e eu, provavelmente a gente teria a mesma profissão, hoje não. Hoje a gente pode tudo. Inclusive o que a gente aprende na escola não necessariamente vai ser as tecnologias. Você usa um notebook. Vai saber se as crianças que estão usando notebook hoje vão usar notebook daqui 10, 15 anos. A gente não tem garantia de nada. Então isso gera uma suspensão da realidade, num certo sentido, e uma suspensão da certeza de como caminha a vida, como caminha o mundo. Essa é a percepção da aceleração do tempo também. E a outra dimensão que é muito importante é por que a gente se sente tão comprimido, porque também o espaço ele se modificou. Antes, para você sair de Portugal e vir para o Brasil, eram embarcações, eram semanas, dias viajando. Hoje você faz um avião em horas. O trem ele é super importante para a Revolução Industrial. Porque ele conseguiu mudar a lógica da economia mundial, né? Porque ele começou a transportar ali minério, carvão de um canto para o outro muito rápido. E aí, agora que a gente vivia sempre muito próximo da nossa família ali no contexto feudal, agora um filho poderia ir para uma outra cidade. Em algumas horas de distância, eu conseguiria visitar o meu filho, que antes era tantos dias de cavalo. E também aí vem o Correios, por conta dessa revolução, e consegue levar a nossa carta. Aí depois vem o telefone, que a gente consegue ligar no orelhão para o nosso filho que está longe. E agora a gente fala com ele o tempo todo, dá aqui uma mensagem. E o trabalho também é assim. Agora o trabalho também invadiu. Ou seja, da pandemia depois que... A pandemia radicalizou isso. Que foi para casa, a gente pensa, a gente trabalha, né, que trabalha com WhatsApp e tal, é 24 horas. A gente então não só acelerou o tempo, mas diminuiu o espaço, literalmente. A gente consegue fazer muitas coisas, viajar para muitos lugares, num espaço de tempo pequeno.
né? Espaço de tempo pequeno. E aí é isso. Se pode tudo, porque isso também possibilita esse tudo, né? Esse tudo aí com T maior. Esse tesão. Esse tesão. E aí coloca como idealização. Se a gente pensa, eu não preciso ter a mesma profissão do meu pai. Ufa, tenho escolhas. Mas qual que é a profissão do futuro? Isso não deixa de ser um lugar quase do destino? Vai mexer com TI aí, ó. Isso aí vai ser a profissão do futuro. Aí eu já faço um movimento que eu acho que o Freud estava ali na beirada, mas ele era muito burguês para fazer. O movimento de uma crítica ao capitalismo e à burguesia, mas porque eu acho que quando a gente começa a pensar muito na profissão do futuro, ou do tipo, as escolas não estão hoje educando as crianças com as tecnologias que virão no futuro, as tecnologias são obsoletas. Eu acho que é um movimento meio fascista, que se começa a criticar a intelectualidade, os espaços de aprendizagem, porque se o tempo está acelerando, olha, a ideologia neoliberalista, que eu acho que é isso no final das contas, que a modernidade se tornou dos anos 60 para cá, depois de Margaret Thatcher e do Reagan, é isso, né? Se tudo pode, na verdade é isso, você, nada dos termos educacionais, da reflexão, do simbólico, precisa. Não, você não precisa ter filosofia no novo ensino médio. Então, uma outra leitura da queda da figura paterna e do desfazimento do simbólico, digamos assim, né, entre a juventude, que uma outra leitura seria isso também, que é o neoliberalismo enquanto uma ideologia. Né? E aí a gente vê uma coisa, né, tipo a disciplina de empreendedorismo. Eu acho um troço esquisito, não me desce legal, né? E aí é uma coisa muito Twitter, né? O Tribunal das Pequenas Causas. Eu deveria ter aprendido uma coisa útil na escola, como declarar imposto de renda. E a gente vai por um caminho, né, que eu acho um tanto complicado, porque bate nesse discurso muito neoliberal e muito do dever. É só o dever. É só o que é útil. E aí, o que é útil? E o prazer vira também um prazer útil, né? Aí você vai vendo sexólogas falando como gozar e também vai se tornando... até o sexo, né? Um sexo bom só se você gozar e você tem que gozar desse jeito. Aqui, então você tem que ter o orgasmo feminino, aquele squirt, ou você tem que ter aquele orgasmo, que é aquela coisa de louco, você fica 10 horas lá parada. E aí você gera insatisfação, porque se você não tem esse orgasmo, o que é? Não. Aí você vai virando na lógica também da ordem, né? O orgasmo, ele tem uma ordem, uma forma de ser, e ele tem que ser limpo também, né? Mesmo a sujeira do orgasmo também está idealizada. O sexo, ele tem que ser de um determinado jeito, né? As pessoas só sabem transar de uma maneira. Mas se eu acho que tem um lugar que o Freud acertou na análise é poder pensar a sexualidade como um espaço... Aí ele acertou muito mesmo. Para poder pensar o espaço para entender a modernidade, para entender a nossa população moderna, contemporânea, ocidental, né? Porque eu acho que a quantidade de leis que se põe sobre a sexualidade realmente influencia muito no aspecto mais... Porque você vai falando primeiro são as leis da heterossexualidade, né? As leis da monogamia, da limpeza, quando se faz sexo, como se faz sexo, qual o jeito certo de fazer sexo. E esse, por exemplo, é uma das críticas que o Malinowski faz ao trabalho do Freud, porque ele fala, nas sociedades melanesas o sexo não é uma questão, tem outras questões. O sexo não é uma delas. Gênero não Ou se ela é de uma maneira... se é de uma maneira diferente. O gênero não é uma questão como é pra gente, ele é de outra maneira também, né? O progenitor não vai assumir a figura paterna, quem vai assumir na questão matrilinear é o irmão da mãe. Isso é muito... Você desloca. É muito louco, porque a gente vive tanto pensando no nosso umbigo, né? E é um discurso de uma reprodução religiosa também, de que existe uma verdade absoluta e do que é certo, então o que é bom, o que né, pensando em termos espíritas, que foi a religião que eu tenho um contato maior porque minha família é espírita. Se uma mulher faz um aborto, ela é pior do que... Tem essa questão qualitativa ainda. Do que matar alguém. Um suicida, ele é pior, porque ele vai pro vale do suicida. E aqui, é claro, eu tô quase metaforizando, as coisas elas não são tão concretas, mas a gente lida com a questão de uma verdade. Então, da questão do limpo, o orgasmo certo, o certo é ir todo dia para academia,
porque depende da sua força de vontade, você tem que fazer o bem, porque você tem que pensar, senão eu vou ser punido, né, por essa entidade religiosa, e aí eu vou parar no umbral, e aí as pessoas nem se perguntam, eu concordo com isso? Qual que é o meu desejo diante disso? E aí eu acho legal uma radicalidade da psicanálise, que a psicanálise ela não trabalha para fazer um ser humano melhor. Você não vai se tornar a sua melhor versão. Inclusive o trabalho de uma análise é você ser uma pessoa mais cretina e viver melhor do que com isso. Cara, isso é muito interessante por duas razões. O Freud, ele fala um pouco isso sobre o mal-estar da civilização, né? Mas ele fala no lugar da própria civilização, da própria humanidade ocidental moderna contemporânea, que se vê sempre como sujeita a ser aprimorada. E a palavra do alemão para isso é Bildung, que é essa ideia de que o futuro é sempre melhor. Né? No futuro terão tecnologias que a gente não vai ter câncer mais, a gente não vai adoecer, a gente não vai ter mais angústia. E aí a vida não vai ter mais angústia. O mundo, tem um negócio no espiritismo que é o mundo feliz. Tem essa ordem. Aí ele manda uma dessa falando, olha que maravilhosa a tecnologia. Porque meu filho está longe, está em outra cidade, mas eu posso pegar o telefone e mandar uma carta para ele. Mas se não fosse a tecnologia, seu filho estaria com você. Então, uma faca de dois gumes. Ele, apesar dele falar de culturas primitivas e comparar a mentalidade da criança a uma mentalidade, sei lá, né, primitiva, com os coisas, povos. enfim. Apesar disso, eu acho que ele tem um movimento de fazer uma crítica à própria modernidade nesse sentido, que eu acho que é útil para a gente pensar hoje também, né? Aí agora, acho que talvez esse seja mais o nosso maior desafio nosso no contemporâneo. Se a gente tem tanta escolha, o que a gente está escolhendo coletivamente? Como a gente cria novas possibilidades de futuro que não estejam capturadas por essas promessas de ordem de felicidade eterna? Como a gente habita esses sofrimentos do contemporâneo e esses mal-estar, sabendo que eles são constitutivos da humanidade? Eu acho que a dificuldade, para mim, até epistemologicamente, de pensar isso, é porque a psicanálise ela ajuda muito a criar um mito individual. Eu estou ali contando uma história sobre mim para minha analista e eu começo a fazer uma ressignificação de tudo que eu vivi na minha infância, dou outros nomes para coisas que eu não nomeava de maneira diferente. É verdade? O que é verdade? Não sei se é exatamente verdade, mas cria um mito individual e ele tem um efeito positivo na minha subjetividade e tal. A antropologia cria um mito coletivo. Ela vai falar, eu estou aqui numa experiência em campo, fazendo etnografia, e eu vou contar sobre como vivem essa população aqui. Como vive naquele dia que eu estava lá, pela capacidade que eu tenho, por toda a minha cultura, que orienta meu olhar, que orienta minha mente, essa limitação para poder entender esse outro, que é essa alteridade que às vezes pode ser radical, pode não ser, mas é esse ponto de contato e ponto de diferença, né? Então, a gente tem duas mitologias, uma do coletivo e outra do indivíduo. Como a gente cambia essas duas coisas? Uma para fazer essa atuada analítica, que é uma questão de escala, né? Tentando pensar a modernidade, ou contemporâneo, ou trabalho, ou neoliberalismo, que são esses palavrões, mas também de conduzir a nossa vida no cotidiano, entendendo que as dificuldades que a gente enfrenta têm muito a ver com uma dimensão da sua trajetória, com seus pais, no seu contexto, na sua localidade, mas alimentado por valores que são muito grandes, assim. Que a gente traz, né? Como que a gente calibra, né? Eu acho que talvez a gente... Eu acho que não tem como. Eu acho que talvez a gente tenha que olhar para a pulsão e trazer a pulsão na sua dimensão mais ambivalente, que é simultaneamente para dentro e para fora. Ela é tão cultural e social quanto ela é biológica. Como a gente ela está no meio, né? Ela não é uma coisa nem outra. E aí é um debate clássico da antropologia, dificílimo de fazer, talvez impossível, que é natureza e cultura. Quem domina quem? Se o homem de fato consegue dominar a natureza através de sua cultura, né? O próprio processo civilizatório que o Freud vai falar no Mal-Estar é isso, né? A capacidade da humanidade criar instrumentos para se defender do exterior, né? Da natureza que pode ser violenta, de efeitos climáticos, conseguir enxergar no escuro com uma vela, a gente vai criando mecanismos para a gente se defender. Da gente mesmo. É isso. A gente se defende, a gente estava conversando ontem, né, sobre as nossas próprias lástimas neuróticas, e aí eu falei sobre o veneno, que muitas vezes a gente é quase igual um escorpião, que se pica e joga o veneno para dentro.
Porque nós dois temos a gente tem recentemente uma tatuagem de uma cobra. Aí a gente tava brincando, neuróticos e venenosos. Aí a Raíssa falou, não, infelizmente a gente pica assim mesmo, a gente engole, a gente não cospe o veneno. A gente não cospe o veneno. E eu acho que a gente faz muito isso, né? Nessa questão pulsional, nesse destino da pulsão que a gente dá, muito regulado, né, pela cultura, muitas vezes a gente precisa descarregar. E a gente descarrega na gente mesmo, né? O Shrek, olha o ato falho. O Shrek fala, melhor pra fora do que pra dentro. Mas muitas vezes a gente coloca isso pra dentro, né? E essa implosão que a gente vê de angústia. Pessoas muito angustiadas que não sabem por quê, porque a angústia ela não tem objeto. Ela é um negócio que paira, ela não tem uma descarga, ela simplesmente existe. Eu acho que a gente vê muito esse movimento de gente muito angustiada porque descarregar isso culturalmente, numa cultura muito cretina e muito arbitrária, com muita possibilidade, que é essa ambivalência, né? Tem muita possibilidade, ela é muito arbitrária, a gente implode. É muita possibilidade, muita regra. Que é isso que aparece muito na escuta clínica, que é o tem que, né? Tenho que fazer isso. Tem que. O que você quer fazer? Por que tem que, né? O que é esse tem que? E a gente pode pensar isso até numa questão, né, cultural. Como é que a gente faz esse laço do tem que cultural? O que acontece se ninguém fizer o tem que? Sabe? O Freud vai falar que não tem sociedade. Não tem sociedade. É muito interessante. Eu acho que assim, a gente pode debater nisso e outras possibilidades, porque é um assunto que eu desviaria um pouco, mas o Freud, epistemologicamente, ele está muito no... Ele leu os tais dos jus naturalistas, né, que eram aquelas propostas que uma galera da sociologia jurídica, da ciência política, que estava tentando entender como é que a sociedade se formou. O mal-estar na civilização ele é muito informado por John Locke, por Rousseau, por Hobbes, né? O homem é bom por natureza, ele é mau por natureza. Existe uma lei natural. Qual a diferença de uma lei natural para uma lei divina, para a lei dos homens? Né? Eu acho que ele está muito informado. Isso é um universo, eu acho que epistemológico que está por trás, mas ele não cita muito as pessoas que ele lê, né? Não, ele não é um bom acadêmico. Ele não é um bom acadêmico. Apesar de que ele fala o tempo todo, estamos aqui fazendo ciência, ou de base científica, inspirado na ciência. Ele vai e volta com essa coisa da biologia. Da ele queria ser, mas não deu. Mas não deu. E eu acho que não dá. Não dá. Nesse molde positivista, não dá. Não dá. Se a gente para pensar, também um outro contemporâneo do Freud, que também estava escrevendo sobre totemismo, né, que é o Durkheim. O Durkheim escreve Formas Elementares da Vida Religiosa 1 ano antes do Freud escrever Totem e Tabu. O Freud escreve em 1913, o Durkheim escreve junto com o sobrinho dele, o Marcel Mauss, em 1912. E aí a pergunta do Durkheim, bem francês, bem positivista, era: qual a sociedade mais primitiva que tem no mundo que a gente pode enxergar hoje? Aí ele descobre, entre aspas, né, porque isso é uma ficção que ele criou na cabeça dele, que eram os aborígenes da Austrália. Então ele vai tentar entender o totemismo lá na Austrália, porque ele acreditaria que, entendendo o conjunto de práticas religiosas que estaria ali no totemismo, ele entenderia todas as religiões do mundo, porque aquela ali seria a originária e todas as outras seriam desdobramentos dessa originária. É verdade absoluta, de novo. E ele, verdade absoluta. E aí ele faz um movimento que ele não chega a ser evolucionista como era o Tyler Morgan, mas uma coisa que ele faz é ele pega uma matriz da biologia para entender os clãs, as fátrias. Aí ele fala, as fátrias funcionam como gênero, os clãs funcionam como família, como espécie. Ele vai usando essas nomenclaturas da biologia para entender um fenômeno humano. Acho que o Freud, num certo sentido, como estava nesse momento, também se inspirava nessas ciências mais duras para poder tentar entender as ciências humanas. O Malinowski, que faz a crítica ao Édipo, ele já faz um movimento diferente. Ele fala, não existe um primitivo, apesar dele usar essa palavra, né, não significa que todas as sociedades humanas vão para o mesmo lugar. As sociedades humanas vão para onde elas têm que ir. Contato consigo mesma, transformações culturais internas, transformações culturais com vizinhos. Não tem melhor ou pior. Que é uma crítica que eu faço à leitura da etnopsicanálise hoje no Brasil, que às vezes usa uma palavra aculturação, como se tudo fosse virar cultura ocidental moderna. Não é, tudo se transformando. Né? Tudo está se transformando. E eu acho um ponto para a gente poder fechar o episódio pegando o título, né, dele, será que tem como ficar tudo bem?
Eu acho que não. Porque quando a gente coloca o ficar tudo bem, a gente está partindo do mesmo pressuposto de destino. Uhum. Que é o bem, a gente continua na antítese. Bem e mal, cultura primitiva, cultura revolucionária, né, evoluída. E aí eu gosto muito de uma fala do Freud do que é uma função de uma análise. Né? Qual que é o objetivo de uma análise? E ele diz que é transformar um sofrimento neurótico numa infelicidade comum. O que pode ser lido como um tanto pessimista, mas eu gosto muito daquele meme que tem dois caras, um olhando para a parede, tipo, muito triste, dois caras no ônibus, e o outro olhando para fora, muito feliz. Depende da maneira como a gente olha para isso. Os dois estão no mesmo ônibus. Os dois estão no mesmo ônibus. E tinha vaga do outro lado, né? Tinha vaga do outro lado. Ele escolhe, aí um tá muito triste, o outro tá muito feliz. E aí é essa questão, tá todo mundo mal? Tem como tá bem? E eu acho que, assim... É uma pergunta, eu não tenho essa resposta. Não, longe de mim ter uma resposta, assim. Eu acho que... Eu falo muito... Eu falei um pouco antes também sobre essa uma dimensão criativa de como se pensa coletivamente, porque eu acho que isso é muito a minha questão marxista, né? Uhum. Uma coisa é Ernest Bloch, de pensar a utopia de uma forma positiva, entendeu? Vamos tentar... Porque não tem caminhos escritos. Não. A gente tenta procurar na letra, né, no livro, na religião, num certo sentido também. A verdade, a gente tenta procurar a verdade. E na ciência, essa é a provocação. A verdade. Aí você vai lá e faz um monte de exame. Talvez tem alguma coisa assim, tem que fazer mais exame. E aí você fica nessa busca desse diagnóstico, você está doente, aí você está assim, era isso, eu sabia o tempo todo, né? Desse outro te dar esse diagnóstico. Eu acho que é meio que isso, que a gente está esperando esse diagnóstico do outro. A gente está esperando que tenha feriado todo dia. A gente tem que criar os recursos para conseguir sobreviver. E eu acho que coletivamente também entender quais caminhos políticos... Aí eu estou fazendo um pouco rico, eu já vou jogando. Mas eu acho que coletivamente entendendo quais caminhos políticos a gente vai seguir. Assim. Porque eu acho que o modelo político de representação é meio micado. Mas, não sei. Eu acho que a gente está vivendo um grande mal-estar contemporâneo. A gente está vivendo um grande mal-estar contemporâneo. E eu acho que, né, pegando essa questão da criatividade, é um pouco de criativamente tentar dar um sentido dentro do que é possível. Eu acho que reinventar os espaços que a gente está. Tem um episódio do Vibes em Análise, eu acho que é o do descanso. Do descanso, eu pensei nele. Que ele fala um pouco isso, né? De ritualizar. E não ritualizar no sentido obsessivo. Mas de, eu vou tomar café na minha xícara de cerâmica. Você cria sua fantasia, né? Que eu gosto. E aí eu vou viver com o que estão me dando. Não no sentido conformista, tipo, eu vou abaixar a cabeça e vamos todos seguir esse modelo porque é o que tem. Não, mas é de tentar viver um pouco a hora. E eu acho que isso não é nem prazeres substitutivos, necessariamente. Eu acho que isso é reinvenção de si mesmo, do cotidiano, da relação. É o que dá pra fazer, né? Tá uma merda. Você tem que é o que o Freud fala, né? Você tem 3 lugares para olhar para o sofrimento. Você tem um externo, que é o que acontece, cai um meteoro. O que tem que fazer? Cai um meteoro. Você tem que lidar com isso, é um evento crítico. O interno, adoeci. Tem que lidar com isso. E o relacional, que é o difícil, né? Eu acho que o que a gente não pode controlar, a gente lida quando ele aparece, né? Mas isso que é o mais difícil. Esse é o mais difícil. A gente tenta o nosso do corpo. A gente tenta prever o tempo todo. Vai que aparece. Justamente porque a gente tem a possibilidade de ver também. Exatamente. Porque a gente está em busca de uma verdade. Então, o que a gente muito critica, que é essa noção de verdade, no fundo a gente busca um pouco isso. Né? Eu vou ter uma resposta. Eu vou ter uma resposta para esse mal-estar. Eu vou ter um jeito melhor de lidar com o meu tempo. Eu vou ter um jeito que vai ser mais agradável. Não tem. Não tem. E aí é exercício da castração. Não tem. Não tem. Não tem yoga que resolva. Infelizmente. Não já tentei. Não tem. Bad vibes? Não sei, porque a outra maneira também é um pouco cruel, né? Se tivesse... Porque aí você lida com a noção de fracasso. Eu não consegui. O certo é isso. O certo é eu ser uma pessoa boa. Sei lá o que é uma pessoa boa, né? Mas o certo é eu seguir esse caminho aqui. Sim. Esse traçadinho. Se eu não conseguir, eu lido com fracasso. De não ter conseguido, como se fosse uma luta individual também. Mas você só lida com fracasso porque a gente também é horizonte de sucesso, né?
Aí é isso. Verdade. O sucesso está aí como uma coisa fácil, vendido, faz esse curso, é o sucesso, é o sucesso. Eu fico pensando quantas pessoas experimentam fracasso cotidianamente fazendo esses cursos que vêm de sucesso. Não, a gente vive luto o tempo inteiro. Porque a gente cria idealização. Mesmo tirando a lógica do coach, do sucesso, a gente idealiza uma viagem, um curso, um dia. Ai, meu dia hoje vai ser ótimo, nada vai me abalar. Plau, a vida acontece. A vida acontece, realidade. Luto, um real se impõe. Enfim, gente, vou finalizar por aqui hoje, porque senão a gente fica aqui 10 horas falando em conclusões talvez não tão felizes, né? Mas eu acho que esse era um pouco o objetivo e trazer um pouco dessa provocação do que dá para poder pensar da psicanálise e da antropologia. Né? Eu acho que sim. Tem muito desdobramento. Só para encerrar, eu acho que a gente foi falando, e aí meu eu obsessivo, só recuperar uma coisinha que eu acho que a gente está falando de campos diferentes, assim, um pouco complementares, né? Uma coisa é a clínica transcultural e a etnopsicanálise, e o outro foi o debate sobre a modernidade contemporânea e o mal-estar, assim, e a gente juntou e separou, mas é isso, assim, eu acho que no fim das contas a gente tem muito a aprender com o universo interdisciplinar, assim, eu acho que a antropologia e a psicanálise de fato tem pontos em contato muito interessantes. E parar de olhar só para o nosso umbigo, porque talvez a potência criativa esteja aí. E isso. Só para finalizar, a Salomé, ela fala uma coisa que ela tem uma visão muito positivista, assim, não positivista, mas muito positiva da vida, muito eros, né? O eros, a psicanálise, ela é um presente, a angústia, ela é um presente, e ela fala que a potência criativa está no contato do eu com o espelho da natureza, ou seja, com uma dissolução no eu, no que é a própria cultura. E aí está uma potência criativa para você conseguir suportar a sua existência. Então, é um movimento muito difícil, é um movimento que dá para fazer através da arte, porque senão você entra numa psicose, né? É a sublimação, mas não é uma sublimação cultural, que eu vou escrever para poder dar conta do mal-estar, dessa pulsão, para poder descarregar uma pulsão numa antissexualidade, que é a sublimação freudiana. Eu vou olhar para esse meu desejo mais primitivo no sentido de início da vida, fundamental da vida psíquica, em que não existia a diferença entre o eu e o mundo, e eu vou descarregar da maneira como ele quer, culturalmente aceitável. Dá pra fazer isso? Não sei, é uma hipótese teórica interessante, mas na prática, eu acho muito interessante. E a gente tem que olhar pra cultura para poder pensar nisso. Muito legal, acho que fica uma boa pergunta. Então tá, gente, até a próxima, um beijo, tchau, tchau, obrigada, Oswaldo. Muito obrigado.